Eu estudo a meditação, eu gosto muito de chamar o que eu faço de o estudo da ciência psicológica da meditação. O que eu Uhum, gostaria que o pessoal entendesse? Que a meditação, ela é um fenômeno muito complexo e que envolve muitas dimensões da vida. Ela pode envolver uma dimensão filosófica, cultural, ela pode envolver uma dimensão espiritual, ela uhum, envolve uma dimensão individual, social. Então, tem muitas formas de a gente abordar esse assunto. Então, eu digo que quando eu falo de meditação, eu estou fazendo um recorte. Eu estou uhum, falando do aspecto psicológico da meditação. Isso não uhum, significa que eu esteja ignorando, negando ou excluindo os demais, mas é por uma questão de, bom, o meu foco é esse, não significa que os outros não existam e que não conversem. uhum, Então, numa definição, em uma frase, do ponto de vista psicológico, eu acho que uma forma que a gente pode definir meditação é como um tipo de treinamento mental que vai auxiliar nós desenvolvermos uma melhor capacidade de autorregulação. Em uma frase, é isso. Só que aí a uhum. gente pode dissecar e explorar muitos elementos que estão imbuídos nessa frase, tá? Show. Dentro de uma perspectiva psicológica, que é uma Uhum. faceta da meditação, tá bom? Sim. Maravilha, maravilha. E aí você vem, hoje você, né, fez o doutorado e surgiu, como é que surgiu essa ideia de entrar no doutorado e trazer do meditação e tudo isso junto? Acho que uma grande influência foram esses cursos que eu fiz em São Paulo, que eu mencionei no Instituto Sim. Visão Futuro, porque Uhum, como a professora, a idealizadora desse local, que é uma ONG, uma ecovila, uhum, né, ela é antropóloga e ela tinha alguns cursos também de psicologia, ela dava um curso que chamava biopsicologia. E ela tinha uma uhum, abordagem bastante pautada em alguns achados da ciência. E como eu já sabia que eu queria fazer mestrado, doutorado, eu digo: opa, peraí, eu acho que eu estou num momento histórico do planeta que eu já estou podendo abordar o assunto da meditação numa perspectiva científica, já que temos legal. dados. Então, quando eu entrei para o mestrado, ninguém estudava esse assunto na URGS e até então, na psicologia, não tinha nenhum trabalho de mestrado sobre meditação. O meu, no Brasil, dentro da área da psicologia, o meu foi o Uhum, primeiro. Então, quando eu propus para minha orientadora, digo, Débora, eu quero estudar meditação. Ela abriu os olhos, assim, né? Porque não era a área dela, ninguém até então sim, tinha estudado isso. Aí eu levei, assim, uma pilha de artigos internacionais que já existiam, livros, e falei, olha, confia em mim, que pode ser um estudo interessante, já tem muita gente estudando isso, e eu me garanto, não te preocupa, uhum, eu dou conta, assim. Porque o orientador, quando não é a sua área de expertise, ele fica um pouco inseguro. Mas como com assim eu vou te certeza. orientar num assunto? Aí ela resolveu topar, aceitou, e aí eu então fiz o mestrado nessa área e depois quis continuar para o doutorado, daí levando a pesquisa para uma abordagem um pouco mais que a gente chama da psicologia experimental, né? Que aí eu Uhum, uhum. posso depois detalhar um pouquinho mais qual que é a Sim, implicação disso, tá? Mas foi sim. assim, foi a partir de uma motivação pessoal e de entender que é um assunto totalmente afim com a atuação da psicologia, com o que a psicologia também tem para oferecer, que é o estudo da mente humana, né? Uhum. Compreender a mente humana.